Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo, a nossa primeira aula sobre habitação de interesse social, né? Nós vamos estudar essa temática em algumas aulas, né? Da questão da habitação de interesse social no nosso país, o histórico, né? E como ela se comporta até nos dias de hoje. Então, essa temática ela é de interesse da sociedade, de profissionais da área, de arquitetos, urbanistas, engenheiros, né? Ou seja, da população em geral, pois é uma temática que atinge a todos nós de uma forma ou de outra, né? Ela está presente na nossa cidade, desde o início da nossa história do Brasil até o momento, né? E vale a pena nós estudarmos para nós podermos melhorar cada vez mais a habitação de interesse social no país, né, dando maior qualidade, havendo um planejamento social, né, e arquitetônico para a cidade e urbano também, trabalhando com a paisagem em união com todos esses itens que eu falei para vocês, tá? Então, aqui nós temos um breve histórico, tá, da habitação de interesse social no país, né, que ela surgiu, ela começou a aparecer, né, lá no século XIX, no final do século XIX, quando a indústria do ferro começou a progredir, né, e as pessoas começaram a ir para a cidade para buscar melhor qualidade de vida, né, então, até então, onde havia só as indústrias, começaram a se formar as primeiras vilas operárias. Então, começou a ter uma mudança significativa ali no cenário urbano, né? Mas daí foi a partir da década de 1920 que, de fato, começou as mudanças mais drásticas na paisagem urbana, tá? Com o fim da República Velha de 1930, tá? Que a República Velha ela era composta por duas etapas, como vocês podem ter estudado, né, em história, que foi a República dominada pelos militares, tá? E a outra república dominada pelos governantes de estado, tá? Então, depois do fim da República Velha, o país ele ficou assim com mais liberdade para haver mudanças no campo industrial. Então, houve uma grande revolução industrial e as pessoas saíram do rural, né, do campo, para a cidade, havendo maior êxodo rural do que foi no final do século XIX, né? Aí foi uma demanda muito grande mesmo para as cidades, né? E aquilo gerou um inchaço urbano, né? Os terrenos, né, que ficavam em volta ali das indústrias eram os terrenos mais caros, né? Então a população começou a formar as vilas operárias mais nas periferias, né? As pessoas começaram, devido a essa necessidade de buscar uma maior qualidade de vida, né? Então elas procuraram isso nas cidades, onde elas poderiam arrumar um emprego, cuidar da família, ter mais oportunidades, né? Então a formação da cidade ela se deu principalmente pela classe operária. Foi a classe operária que formou, né, que deu início à formação da cidade em si, né, pela classe trabalhadora. Então, como eu já disse, né, devido ao inchaço populacional das cidades, né, aquela demanda muito grande, começou a faltar saneamento básico na cidade, o governo ele não dava conta de tantas pessoas morando ali, né? E começou a ficar descontrolado, porque essa grande demanda não foi prevista, ela não foi planejada, né? Olha, vai ter indústria, então vamos já projetar aqui onde vai ficar a vila operária, onde vai ficar a vila dos trabalhadores, né? Vamos já instalar ali uma infraestrutura básica. Não, os trabalhadores que se mudaram primeiro. Então ali foi algo assim que foi acontecendo natural e que foi algo desorganizado e que não conseguiram prever, né? Aqui tá as primeiras formações de casas populares, né? Tem uma imagem para vocês terem uma noção de como foi formado. Ainda essa
era um pouco mais organizada ali, né? As casas já tinham um padrão assim a ser seguido. Mas foi a partir da década de 1950, no governo JK, que houve um maior crescimento urbano, né? Aí se viu a necessidade da produção da moradia da casa popular, que foi a primeira assim, fundação interessada nas habitações de interesse social, que é chamada Fundação de Casa Popular, né? Foi o primeiro programa destinado a isso, tá? Então, assim, o empresariado naquela época começou a ganhar mais dinheiro, né? Já se aproveitando também do trabalhador, né? Que precisava morar na cidade. Então, ele já vendia o terreno atrelado às condições de trabalho dele na fábrica. Então, assim, praticamente o trabalhador precisava pagar para trabalhar, né? Ele tinha que viver ali naquela região que era próxima da, da indústria. Então, os empresariados começaram já a aproveitar do estado desses operários, né? E assim, o empresariado foi enriquecendo e a população pobre ficando mais pobre, né? Pela necessidade do trabalho. Então, ali, antes, né, disso, dessa mudança em 1950, em 1893, né, lá atrás, quando teve as primeiras empresas de ferro, de barras de ferro, né, começou aquela mudança ali do cenário e teve um projeto, né, teve um primeiro projeto, um primeiro estudo antes da fundação da Casa Popular, que era a planta de um cortiço urbano, né, em 1893, que é uma planta muito parecida com o projeto de habitação social ali da década de 1950, né? Então foi como a classe operária viu uma maneira de poder viver naquela cidade sem gastar muito e poder viver naquele local, né? Então os cortiços, né? Ele conseguia pelas metragens mínimas receber o maior número de pessoas, né? Com a menor metragem possível, ocupar menos espaço possível para eles poderem construir naquele pedaço de terra e não gerar tanto custo para aquela classe operadora. Então, os cortiços, né, foram as primeiras casas assim com o maior número de pessoas habitando, né? Foi como a classe conseguiu ali encontrar uma maneira para poder ficar na cidade, poder trabalhar e poder viver, tá? Então, essa mesma planta de, de habitação de interesse social, ela foi utilizada, né, anos mais tarde, no projeto realmente da fundação da Casa Popular. Então, foi a própria população, né, que criou esse cortiço urbano, né, passou por desenhistas da época, a fim de construir com o menor custo possível, tá? Essa busca de criar habitação de baixo custo, né, para a população viver é uma coisa que nós temos até nos dias de hoje, né? Por exemplo, essa imagem um pouco mais atual do que aquela planta que nós acabamos de ver, né? Ele trata exatamente disso, né? Metragens mínimas, né? Pouca ventilação e pouca preocupação com o conforto e, e saúde assim das pessoas, né? Então, nós vamos estudar nas próximas aulas a evolução de habitação de interesse social, mas que nós possamos entender que, né, pouco se evoluiu, digamos assim, com relação à habitação de interesse social, levando em consideração lá aquela primeira planta que nós estudamos, né, no final do século XIX, que a habitação de interesse social ela tem sempre os mesmos parâmetros, né? Metragens mínimas, né? Pouca ventilação e, assim, a questão da metragem mínima é para, digamos, caber mais pessoas ali naquele local, ainda mais se for uma edificação de uso coletivo, né? Então, nós vamos estudar a evolução, né? Essa evolução que aconteceu e como nós podemos melhorar esse dimensionamento de plantas, né? A questão também da estética, né? Visual, para haver uma mudança na paisagem urbana e retirar essa discriminação que existe sobre as habitações, né, mais carentes, habitações de classe baixa, média, né, demonstrando que todas as pessoas merecem ter uma casa bem ventilada, uma casa saudável, uma casa confortável, né, daquelas pessoas que ainda são da classe trabalhadora,
para que cheguem no final do dia, tenham prazer de voltar para suas casas. Então, nós vamos estudar nas próximas aulas, né, essa questão de modificar o pensamento arquitetônico e social e cultural do nosso país, aprendermos com o que foi projetado, construído, o que deu certo até então e o que precisa melhorar. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o setor privado, o trabalho do setor, o papel do setor privado na construção de habitação de interesse social. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.